Olá, que alegria estarmos juntos para mais essa reflexão. Hoje a gente vai mergulhar num pensamento muito especial, destinado ao dia 15 de maio de 2026. Esse nosso estudo de hoje é todinho baseado num discurso divino feito lá em 4 de abril de 1993 por Sri Satya Sai Baba. Então vamos desacelerar um pouquinho a mente? Vamos focar em algo que toca bem no fundo da nossa experiência humana, a verdadeira natureza dos desejos. É um tema que pede aquela pausa, sabe? Uma respiração bem funda para a gente entender como caminhar pela vida com muito mais leveza. A natureza dos desejos, um aspecto natural da vida. Bom, o nosso ponto de partida aqui é entender que ter desejos é uma coisa absolutamente comum. Eles estão no coração de todo mundo, dos mais jovens aos mais velhinhos. De pessoas que levam uma rotina super comum até os santos mais reverenciados, viu? Não tem como fugir disso. Faz parte da nossa condição humana mesmo, essa vontade de buscar e de realizar coisas. E sabe, é muito legal a gente desmistificar uma ideia que muita gente tem, de que todo desejo é ruim. De jeito nenhum. Cultivar desejos benéficos é essencial para dar sentido à nossa existência. Desejar alcançar uma posição bacana através de um esforço honesto, levar uma vida nobre, ser um aluno dedicado ou até, num nível mais profundo, trilhar o caminho espiritual, tudo isso é motor de luz, né? Como a gente precisa atuar nesse mundo. Essas aspirações saudáveis são que constroem a nossa evolução. 2. O impacto de Kali Yuga, a era da perda de limites. O verdadeiro desafio, segundo esse discurso que a gente está explorando, não é o desejo em si, mas a completa falta de limites. As escrituras mostram que, por causa dos efeitos bem intensos dessa nossa era atual, que a tradição oriental chama de Kali Yuga, ou a Idade do Ferro, a humanidade vem sendo empurrada a ultrapassar todas as fronteiras naturais. O que antes era uma busca orgânica por bem-estar, acabou virando uma sede que simplesmente não passa. E a consequência disso, que é super sutil, mas ao mesmo tempo devastadora, é bem clara. Desejos desmedidos são correntes que aprisionam e tiram a liberdade. É forte isso, né? Merece até uns segundos de contemplação. Quando a gente multiplica nossos anseios sem colocar um freio, eles deixam de ser aquela força que empurra a gente para frente e viram algemas invisíveis. Aos pouquinhos a paz interior vai embora e a verdadeira liberdade se perde nessa submissão constante àquilo que a gente ainda não tem. É até surpreendente quando a gente repara no contraste enorme entre nós e o reino animal. Porque, veja bem, os animais também sentem desejos, fome, sede, necessidade de abrigo. Mas a diferença-chave é que esses anseios são totalmente limitados pelos instintos básicos deles. Eles seguem o fluxo dos ciclos naturais, em harmonia. Já a humanidade, mesmo com toda a nossa inteligência superior, a gente insiste em cultivar desejos que não têm fim. E a grande lição aqui é justamente essa. Essa desconexão total com os ritmos da natureza é o que cria a maior parte das nossas dificuldades diárias. E diante dessa reflexão toda, surge uma pergunta bem importante. Qual será o motivo de tanta inquietação? Vamos fazer uma pausa e pensar sobre isso. Na vida moderna, as necessidades básicas para a nossa sobrevivência física, tipo comida, roupa e teto, já estão resolvidas para grande parte da sociedade. E mesmo assim, a gente vive numa agitação que não para. O que rouba a nossa serenidade, se o básico a gente já tem? A resposta que vem lá do discurso de hoje é incrível e reveladora. A inquietação é causada unicamente pelos desejos excessivos que a gente escolhe nutrir aqui dentro. Essa agitação toda não vem do que está faltando no mundo material lá fora. Ela brota daquilo que a nossa própria mente fica projetando sem parar, achando que é o requisito número 1 para ser feliz. A nossa paz mental simplesmente derrete com esse excesso de vontades. 3. A metáfora da viagem, a vida como uma longa jornada. E para encontrar um alívio, para acalmar essa mente tão inquieta, o convite agora é olhar para a nossa existência como uma longa passagem contínua por esse mundo. Entender a vida como essa viagem ajuda a gente a perceber que ficar acumulando bagagem que não precisa só vai dar cansaço. E pior, impede qualquer pessoa de apreciar a beleza da paisagem no caminho, né? A sabedoria central de tudo isso está perfeitamente resumida nesta frase. Menos bagagem e mais conforto tornam a viagem um prazer. Se a vida é de fato essa longa jornada, carregar desejos infinitos é a mesma coisa que arrastar umas malas de chumbo pesadíssimas pelas estradas. Colocar limites amorosos e conscientes é exatamente o ato de esvaziar essas malas, tirando tudo que não é vital. Na hora que a gente solta esse peso gigante, o caminhar fica leve na mesma hora. E aí sim a grande viagem vira de verdade um prazer pacífico. 4. Vairagya, o desapego, a sabedoria milenar de Vedanta.
É fascinante descobrir que essa urgência de aliviar o peso da nossa viagem não é algo moderno, viu? As antigas e sagradas escrituras hindus, os Vedas, já investigavam a raiz do nosso sofrimento há milhares de anos. E a solução que esses sábios encontraram lá no passado bate direitinho com essa ideia de largar o excesso de bagagem. O termo exato para essa purificação interna é Vairagya. Dentro da filosofia vetana, que é baseada nos Vedas, essa palavra milenar significa desapego ou renúncia. E olha, é super importante notar que isso não significa fugir do mundo ou parar de aproveitar a alegria de viver, tá? Muito pelo contrário. Vairagya é a prática sábia de viver plenamente sem se deixar acorrentar pelas expectativas. É a gente renunciar ativamente a tudo que funciona como peso morto. É daquela limpada na mente para poder transitar por esse mundão agitado sem afundar nas demandas dele. E assim a gente vai chegando ao fim da nossa reflexão de hoje. E fica no ar uma pergunta silenciosa, mas profundamente transformadora. Que excesso de bagagem pode ser deixado para trás na longa jornada de hoje? O que será que a gente pode soltar agora mesmo? Pode ser que seja aquela ambição desmedida que rouba o sono, ou um desejo teimoso que, lá no fundo, a gente sabe que não vai trazer paz duradoura. Fica esse convite sereno para a gente observar o próprio interior. Ter a coragem de esvaziar um pouquinho a mala pode ser o passo definitivo para recuperar a liberdade. Que esse conhecimento clareie a mente e traga uma sensação renovada de paz para a nossa caminhada. Muito obrigada por compartilhar desse estudo com a gente.